a respeito de situação das arenas. Tem aquela imposição quando são competições, principalmente sul-americanas, né, de vetar os patrocinadores que dão os naming rights, por exemplo, das arenas do Palmeiras do Allianz Parque, a Neoquímica Arena do Corinthians, e isso chega também na CBF. Como é que está essa situação, PVC? Não, então, o Rodrigo Matos, pouco tempo atrás, deu a notícia que a CBF, no jogo Palmeiras e Fortaleza da semana passada, pela Copa do Brasil, liberou a publicidade da Allianz, né, dentro do Allianz Parque. Ou seja, a CBF, a Copa do Brasil tem um contato com a Brax, então tem um contato muito cuidadoso com as marcas que a Brax coloca dentro da Copa do Brasil, e por isso a CBF está sendo muito rigorosa para não permitir marcas de outros patrocinadores exclusivos dos clubes que não sejam patrocinadores da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, mas mais fortemente na Copa do Brasil, essas marcas estão proibidas. Abriu-se uma exceção para os donos de naming rights. Então, Neoquímica Arena e Allianz Parque têm o direito de Neoquímica e Allianz colocarem suas marcas desde a semana passada, porque no começo da Copa do Brasil contra o Tombense, nem isso podia acontecer, mas contra o Fortaleza voltou a marca da Allianz. Os diretores de arenas estão juntos numa briga que tem a ver com essa discussão que a gente está tendo dos gramados nos últimos 2 dias. A questão do Mineirão, por exemplo. O Mineirão entende que ele não tem um problema de gramado hoje, ele tem um problema de planejamento, porque o Mineirão planejou-se para este ano 100 jogos de Cruzeiro e Atlético, e no meio do caminho teve Cruzeiro e Atlético. Como ele não ia ter Cruzeiro e Atlético, ele precisava fazer dinheiro de alguma outra maneira, ele pegou os shows que aconteceriam na esplanada e levou para dentro do gramado. E isso comprometeu o gramado. Com o acúmulo de jogos de Cruzeiro e Atlético também comprometeu ainda mais o gramado. Como é que vai se fazer? 15 shows vão sair até o final do ano para voltar para a área da esplanada, então pode se castigar menos o gramado. Mas então, a partir daí se diz, estou falando do exemplo do Mineirão, mas vale para a Arena do Grêmio, por exemplo, que tem um dos líderes desse movimento de discutir com a CBF a inclusão, sim, de nomes de patrocinadores nas competições organizadas pela CBF. Por que o exemplo do Mineirão? Porque o Mineirão está dizendo o seguinte, se eu não posso ter o evento, não posso ter o meu patrocinador dentro do meu estádio, eu preciso compensar esta receita de alguma maneira. Qual maneira? Fazendo show. E isso compromete o gramado. E essa é uma situação que pode acontecer no Mineirão, no Allianz Parque, no Morumbi, no Neoquímica Arena, na Arena do Grêmio, eventualmente no Beira-Rio, embora o Beira-Rio tenha a diferença, né, PVC, do Allianz Parque tem o gramado sintético. Sim. Aliás, o Mineirão não cogita gramado sintético, porque o Mineirão entende que não tem um problema de gramado a partir do momento que os shows voltem para a área da esplanada, a área externa. Não terá mais problema de gramado. É o entendimento do Mineirão. Mas esse movimento dos donos de arenas é de eu preciso preservar a minha receita, e preservar a minha receita é uma maneira de eu não precisar fazer eventos dentro do campo e, portanto, preservar o gramado. Então, o discurso é mais ou menos assim, o CBF, se você precisa cuidar do gramado do espetáculo do seu campeonato, do gramado do seu campeonato, então me deixa colocar o patrocinador porque eu preciso fazer esse dinheiro. Senão eu vou fazer dinheiro de outro jeito. Eu vou precisar fazer dinheiro de outro jeito. Esse movimento está crescendo entre os donos de arenas para se juntarem e falarem para a CBF permitir outra vez os patrocinadores dentro das competições que ela organiza. Vamos trazer mais notícia disso nos próximos dias. Informação importante com esse contexto para explicar como, no fim das contas, esse bastidor do Cartola, da grana, da receita, influencia, no final das contas, na qualidade do espetáculo, porque está conectado com a dificuldade de você ter um gramado saudável para essas arenas multiuso que recebem outros eventos que não o futebol. É o caso do Allianz Parque, é o caso do Mineirão, como agora o próprio PVC acabou de explicar, e o Mineirão foi alvo de críticas pesadíssimas depois da vitória do Galo para cima do Atlético Paranaense 2-1. O Paulinho falou, esse gramado tá uma M. O Hulk também foi incisivo, dizendo que estava perigoso jogar no Mineirão, inclusive correndo risco de sofrer uma lesão. Ele fala que agradeceu a Deus no final do jogo porque não sofreu uma lesão mais grave nesse gramado, PVC. Eu ouvi uma frase ontem que é muito forte, eu vou preservar quem falou isso, mas é uma pessoa que trabalha dentro do Mineirão. A frase foi, durante Atlético e Corinthians eu senti vergonha.
E eu só vou preservar porque eu tomar cuidado de não revelar quem falou essa frase, porque é uma frase forte, mas de que trabalha dentro do Mineirão e que teve vergonha do gramado, principalmente no jogo Atlético e Corinthians. Não estamos falando nem de Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense na terça-feira, porque já se entendeu que o gramado estava um pouco melhor, embora estivesse péssimo. O Paulinho usou literalmente essa expressão, tá, gente? O gramado tá uma M. Entrevista para Paramount Plus logo depois dele fazer os 2 gols da vitória. Inclusive, ele não falou M. Ele falou. Ele falou a palavra que começa com M. Exatamente. Ele completou. Ele foi mais literal. Eu tô sendo um pouco mais sutil. Tô usando um eufemismo aqui para vocês.